A velocidade é um conceito que tem várias facetas, mas essencialmente quando a gente fala de velocidade de alguma coisa, a gente está interessado em calcular o quão rápido aquela coisa muda à medida que o tempo passa. Quando eu falo de velocidade, velocidade mesmo, né, distância dividido por tempo, a gente está medindo o quão rápido, por exemplo, um corpo se move à medida que o tempo passa. Uma velocidade de 100 km por hora é porque a gente está percorrendo 100 km de distância a cada uma hora que passa. Eu posso falar, por exemplo, na velocidade com que uma reação química acontece. De novo, vou estar medindo o quão rápido essa reação ocorre à medida que o tempo passa. Ou eu posso estar medindo a velocidade com que a água está fluindo. Às vezes a gente chama isso de vazão, mas essencialmente uma vazão de 200 litros por segundo está representando 200 litros de água que fluem a cada um segundo que passa. Mais uma vez, o tanto que uma coisa está acontecendo à medida que o tempo passa. Posso falar da velocidade de um fluxo de carros no trânsito. Sei lá, 20 carros por minuto. Quantos carros estão passando à medida que o tempo passa? Sempre que a gente fala de velocidade, fica meio implícito que a gente está falando do quão rápido uma coisa muda à medida que o tempo passa. Mas qual que seria a velocidade do tempo? Pois é, chega mais que essa vai ser uma jornada interessante. Mas antes da gente falar da velocidade do tempo, é interessante que a gente entenda bem a velocidade mecânica enquanto um vetor. A gente vive num mundo tridimensional, de modo que a gente tem liberdade para se mover em 3 direções distintas. A dizer, x, y e z, se a gente estiver trabalhando num plano euclidiano. Então assim, você pode se mover, sei lá, com uma velocidade de 10 metros por segundo na direção x. Significa que a cada 1 segundo você anda 10 metros naquela direção específica. Mas ao mesmo tempo, você pode ter uma velocidade de 3 metros por segundo na direção y. Então a cada 1 segundo você anda 3 metros, porém naquela direção y específica. E você pode ter uma outra velocidade, por exemplo, na direção z, de, sei lá, 2 metros por segundo. A cada 1 segundo você anda 2 metros, porém naquela direção específica, na direção z. A gente pode armazenar todas essas informações porque, assim, você pode ter esses 3 movimentos simultaneamente e não separados, como vocês observaram aí. E aí a gente define um cara que a gente chama de vetor velocidade, que armazena essas 3 informações. Ele é um cara que tem 3 entradas, e as 3 entradas são, respectivamente, as velocidades na direção x, y e z. Então esse seria o nosso vetor velocidade para esse movimento. Então presta muita atenção nisso. O nosso vetor velocidade está te falando qual que é a sua velocidade na direção x, em y e em z. Então ele é um objeto matemático que contém informação do seu movimento nas 3 dimensões espaciais. É claro que você pode escolher se mover numa única direção específica. Seu vetor velocidade, por exemplo, pode ser esse aqui, 7, 0 e 0, que significa que você se move com uma velocidade de 7 metros por segundo na direção x e não tem nenhum tipo de movimento na direção y e z. Sua velocidade em y e z são 0, então você só se move numa direção específica. Tudo bem, você pode, por exemplo, se mover só na direção z. Esse vetor, por exemplo, aqui, está mostrando um cara que se move com uma velocidade de 1 metro por segundo na direção z apenas, não tem nenhum movimento nas outras direções. Então guarda esse objeto aqui, quando a gente fala desse vetor, cada pedacinho dele, dessas 3 entradas, vai te falar o quão rápido você se move naquela direção específica. X, Y e Z. Essa é a ordem cronológica das 3 entradas e esse vetor então vai te falar as suas respectivas velocidades nessas 3 direções distintas. Beleza, aí você fala assim, cara, tá, isso aí eu sei, mas eu precisava te contar e formalizar para chegar onde a gente quer. Por enquanto eu tô falando só de velocidade, 3 metros por segundo, o quão rápido a gente percorre uma distância no tempo. Mas a gente não vai falar aqui sobre a velocidade do tempo, o quão rápido o tempo passa em relação a quê? Ao tempo? Pois é, se liga só. Antes da gente falar da velocidade no tempo, eu vou te propor aqui uma experiência de pensamento, vai. Você vai ter que abstrair, queimar um fosfato aí comigo. Imagina que existe uma lei física que te fala
que a velocidade máxima com que qualquer corpo pode se mover no espaço é de 500 km por hora. Aí você fala, existe essa lei? Não, você pode se mover a 600 km por hora, 800 km por hora, tranquilo. Mas imagina que existe essa lei e que no nosso mundo, então, a maior velocidade que alguém pode ter é de 500 km por hora. Para simplificar a coisa, vamos avaliar aqui só duas dimensões, vai. Imagina que a gente está no mundo bidimensional e a gente só tem liberdade para se mover em x e em y, ou seja, na horizontal e na vertical. Bom, se a velocidade máxima nesse mundo é de 500 km por hora, e, por exemplo, o camarada aqui nosso escolhe se mover com uma velocidade de 500 km por hora na direção x, significa que é impossível que ele tenha qualquer valor de velocidade na direção y que não seja zero. Se a velocidade máxima é de 500 km por hora e ele já escolheu usar toda essa velocidade para o seu movimento na direção horizontal, ele não pode ter absolutamente nenhum tipo de movimento vertical. Se existe essa lei que fala que é impossível ter velocidade maior do que esse valor de 500 km por hora, realmente é impossível que esse cara se mova na direção vertical. Se ele quiser se mover na direção vertical, o que ele vai ter que fazer vai ser diminuir a velocidade com que ele se move na horizontal. Ah, beleza, se ele se mover, por exemplo, com 400 km por hora na direção horizontal, tudo bem. Ele não extrapolou o limite, ele pode ainda ter alguma velocidade na direção vertical, porque é o limite de 500. No caso, como as direções são perpendiculares, ele poderia ter uma velocidade de 400 km por hora na direção vertical, porque isso daria uma velocidade total, aplicando o teorema de Pitágoras, de 500 km por hora, que está dentro do limite. E por aí vai, a ideia aqui é, se ele quiser ter mais velocidade na direção vertical, ele vai ter que ter ainda menos velocidade na direção horizontal. Porque como a velocidade total tem que ser no máximo 500 km por hora, quanto mais rápido ele se move numa direção, mais devagar ele vai ter que se mover na outra direção para compensar isso. Inclusive, se ele quiser chegar na velocidade de 500 km por hora na direção vertical, significa que o máximo de velocidade ele destinou e colocou todo para o movimento vertical. Ele não pode ter nenhuma velocidade na direção horizontal. Faz sentido isso aí? Acompanha o raciocínio? Aí você me fala, cara, mas o que isso tem a ver com a velocidade do tempo? Cara, absolutamente tudo. Acontece que a gente não se dá conta, mas o modelo mais adequado para descrever o universo no qual a gente habita é um modelo de 4 dimensões, mas não 4 dimensões espaciais. 3 dimensões espaciais, o x, y e z que a gente estava acostumado, e uma dimensão temporal. Existe uma teoria muito bonita que fala sobre isso, se chama Teoria da Relatividade, que o Einstein bateu o martelo em 1905 e vários experimentos foram feitos de lá para cá que comprovaram e verificaram essa teoria. Acontece que, como eu disse, a teoria trabalha com um espaço-tempo quadridimensional. O espaço realmente se funde com o tempo e vira uma nova dimensão. Claro que espaço e tempo não estão exatamente no mesmo pé, tem uma pequena diferença entre eles, mas esse tecido do espaço-tempo, que é um tecido quadridimensional, é o que a gente usa para descrever a realidade. Inclusive tem uma citação do Minkowski, que foi um cara que geometrizou a teoria da relatividade, que é muito interessante e fala exatamente sobre essa fusão entre espaço e tempo que a teoria da relatividade traz. As visões do espaço e do tempo que desejo apresentar a vocês surgiram do solo da física experimental e nisso reside sua força. Eles são radicais. Doravante, o espaço em si e o tempo em si estão condenados a desaparecer em meras sombras e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Pois é dessa união de espaço e tempo que surge a teoria da relatividade. E se a gente está então no mundo quadridimensional, o nosso vetor velocidade, que antes tinha uma componente x, y e z, bom, agora a gente não tem mais 3 dimensões, mas sim 4. Então agora ele tem uma componente x, y, z e t. Ele tem também uma componente temporal. A gente chama esse cara de quadrivelocidade. É um quadrivetor. É tipo aquilo que a gente estava estudando, só que com alguns detalhes a mais. E o mais importante entre eles aqui é que agora a gente tem uma nova componente. E essa componente é a componente temporal. Aí você me fala, caramba, que negócio mais doido. Isso aí tá medindo o quão rápido a gente se move no tempo? Sim. Se antes a gente tinha um vetor de 3 slots e cada um deles dizia o quão rápido a gente se movia em x, y e z, agora a gente tem simplesmente esse quadrivetor que tem uma entrada a mais, que é a entrada temporal, e vai dizer o quão rápido a gente se move no tempo. Cara, acontece que tem um negócio muito interessante na teoria da relatividade que fala que a quadrivelocidade
que é o valor da velocidade, né, sempre vale c. Sempre é igual à velocidade da luz, cara. Não importa se você está parado, se você é um objeto que tem massa ou não, se você está deitado aí na sua casa, se você está correndo, se você está dentro de um avião, o valor da quadrivelocidade sempre dá o mesmo, sempre dá c. A primeira vez que eu estava estudando a teoria da relatividade, me deparei com isso, eu achei isso muito esquisito. Falei, caramba, velho, o valor da velocidade no espaço-tempo quadridimensional é o mesmo, ainda que eu esteja parado. O que isso significa? Talvez você já ouviu falar sobre isso, né? Não tem como se ultrapassar a velocidade da luz. A gente fala que a velocidade, ela é uma grandeza invariante. Independente de onde que você está, a sua quadrivelocidade sempre vale o mesmo tanto. Mas aí a gente cai exatamente naquela analogia, naquela experiência de pensamento que eu propus para vocês. Imagina lá aquele universo no qual a velocidade máxima é de 500 km por hora. A gente está falando exatamente disso, porém não no espaço tridimensional, mas no espaço-tempo, no espaço quadridimensional. A velocidade de todo mundo vale sempre c, que é a velocidade da luz. Então aquela experiência de pensamento é exatamente o que acontece aqui. Com o único detalhe de que agora, além de mover nas 3 direções espaciais, a gente pode também se mover no tempo. Então, por exemplo, imagina eu aqui agora. Eu estou parado no espaço, mas estou me movendo no tempo. O tempo está passando para mim. Eu estou evoluindo no tempo por mais que eu não mude minha posição no espaço. Então se a gente for de novo observar um diagrama de 2 dimensões, onde a gente pode se mover na direção x, que seria a direção horizontal, a direção espacial, e a direção vertical para a gente vai representar o tempo. O meu diagrama de movimento, nesse gráfico, seria uma reta vertical. Minha posição no espaço, o x, não muda, mas minha posição no tempo muda. Por mais que eu esteja parado no espaço, a gente nunca está parado no tempo. Ou seja, de algum modo eu escolhi me movimentar integralmente na direção temporal. Porém eu poderia começar agora a me movimentar na direção espacial. Bom, com isso eu teria que diminuir a velocidade com que eu me movo na direção temporal. Mas por quê? Justamente porque a minha velocidade resultante tem que ser sempre o valor da velocidade da luz. É impossível ultrapassar esse valor e a quadrivelocidade de todo mundo sempre vale o mesmo tanto. A gente está realmente naquela experiência de pensamento onde a velocidade, porém agora no espaço-tempo, vale sempre o mesmo valor. O que acontece com a luz? Cara, o que acontece com a luz é que ela se move no espaço com a velocidade c, de 300 mil km por segundo no vácuo. Peraí, o que aconteceu com a luz? Ela escolheu direcionar toda a sua velocidade na direção espacial. Significa que a velocidade dela na direção do tempo é 0. Se ela usou toda a velocidade para se mover no espaço, significa que ela não se move no tempo. Esse é o fenômeno da dilatação do tempo. Para um fóton, para a luz, o tempo simplesmente não passa. E quanto mais rápido você se move na direção espacial, mais devagar o tempo passa para você, porque você está usando cada vez mais da sua velocidade para se mover no espaço. Significa então que você tem que usar cada vez menos velocidade para se mover no tempo, justamente porque o valor da velocidade não pode mudar nunca. Então agora a gente está falando exatamente da velocidade do tempo, o quão rápido a gente está se movendo no tempo. Isso depende muito do quão rápido a gente se move no espaço, uma vez que o valor da quadrivelocidade, do movimento total no espaço-tempo, é o mesmo para todo mundo. Cara, não adianta você ter pressa na vida, cara. Você, o cara que está correndo a luz, todo mundo se move exatamente com a mesma velocidade, no espaço-tempo. O que muda é só se você se move mais rápido no espaço ou mais rápido no tempo. Nesse momento agora, eu estou totalmente parado no espaço, nesse referencial, o que significa que eu me movo integralmente na direção temporal. Mas se você começar a se mover com velocidades cada vez maiores na direção espacial, o tempo para você vai passar mais devagar. A velocidade com que você se move no tempo passa cada vez mais devagar. E quanto maior é a velocidade com que você se move no espaço, menor é a velocidade com que você se move no tempo. Justamente porque o valor da velocidade tem que ser sempre o mesmo. Então, para quem anda rápido no espaço, o tempo passa mais devagar. Ele anda devagar no tempo. E para quem anda devagar no espaço, anda rápido no tempo. A luz goza de talvez o maior de todos os privilégios, que é se mover com o valor dessa velocidade integralmente no espaço. E ela congelou no tempo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Muito prazer, meu nome é Felipe Ghisoli, seja bem-vindo ao Universo Narrado. E essa aqui é uma aula do meu curso de Física, Lições de Física, que é um curso completo de Física. Se você se interessou, te convido a conhecer no link que está aí na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.